Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos quando estaremos assistindo esse podcast. Somos o Instituto, o ILL aqui de Joinville, e eu estou com duas convidadas hoje. Eu sou a Daniele Ramos, associada ao ILL. Eu estou aqui com a Elaine. Pode falar um pouquinho? Oi, boa noite, boa tarde. Eu sou a Elaine, também sou associada no ILL. Estarei aqui também compartilhando um pouco as ideias de liderança e liberdade. E no contexto feminino, né, com autorresponsabilidade. É verdade. E nós também estamos com a nossa convidada, que é uma recém-associada. Por favor, Luizana, se apresente. Muito bem, bom dia. Então, Dani, bom dia. Elaine, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe aí quando o pessoal vai ouvir. Então, meu nome é Luizana, sou a Luizana Castro, me associei recentemente ao Instituto Liderança e Liberdade. Sou também da área comercial, né? Tenho aí a minha consultoria, hoje trabalho com consultoria na área comercial e estou como gestora também numa empresa aí, trabalhando aí, conduzindo também um projeto de área de vendas e comercial. E estou aqui hoje, né? Muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e também ouvir um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante aí dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa sociedade, que é a liderança feminina, né? Sim, é verdade. Eu acho que a ideia de nós três estarmos presentes aqui nesse momento é justamente mostrar a força feminina que tem dentro do ILL. Né? E aí, com isso, a gente trazer esse tema de autorresponsabilidade, de liderança entre as mulheres, de quão responsável nós podemos ser, não só por sermos mulheres, mas porque a gente vê ali dentro do nosso grupo, né? Que tem uma representatividade pequena ainda. E por que será, né, que a gente tem tão poucas mulheres estudando para ser novas líderes, né, nesse atual cenário que a gente vive? Então, quando o pessoal falou do novo processo seletivo, que tinham ingressado 3 ou 4 mulheres, eu fiquei super feliz. Porque eu falei, mais mulheres se interessando e participando. E eu acho que isso que uma das coisas também que é legal do podcast e das nossas redes sociais é divulgar para mais gente o que é o Instituto, o que a gente faz lá dentro, né? O Vanderlei, que é o nosso atual presidente, brinca muito, a gente não é um clube do livro, a gente é muito mais do que isso. E eu acho que o muito mais do que isso como mulheres também, né? Como a gente, como mulher, pode ter essa representatividade e essa responsabilidade. E aí, acho que trocar essas figurinhas com vocês duas aqui vai ser bom, vai ser importante, vai ser enriquecedor, né, para nós, e tomara que o público também goste, né, desse nosso bate-papo aqui. Bom, uma das coisas que eu queria perguntar é isso: se vocês acham que esse exemplo que nós temos dentro de casa, né, como mulher, das nossas mães, avós, enfim, e como nós hoje sendo donas do nosso nariz, de certa forma, como que a gente como isso impacta essa responsabilidade que a gente tem na nossa família, na sociedade? Lu, se tu puder falar um pouquinho, eu também queria te ouvir, Elaine, o que vocês acham pra gente discorrer desse assunto sobre uma autorresponsabilidade feminina, né? Legal, Dani, eu acho que legal o contexto que você trouxe aqui do ILL. Quando eu fui convidada a participar do ILL, eu perguntei justamente isso, né? Como é o grupo, como ele é composto. Na primeira reunião que eu fui, né? Até comentei com o presidente, com o Vanderlei, né? Eu falei, e aí, tem mais mulheres? Porque naquela reunião tinham poucas, aliás, tinha somente eu na primeira reunião. E aí ele comentou que sim, né? E que se tinha esse desejo também de trazer mais mulheres, né? Vou falar um pouquinho, né, da minha história também e trazendo um pouquinho dentro da autorresponsabilidade. Eu também venho, né, de uma família, aí eu falo de origem italiana, aí, muito participativa, né, muito ativa. Então, a minha avó sempre foi muito envolvida com a comunidade, sempre foi uma liderança, né? Eles vieram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, se instalaram numa comunidade, ali cresceram os filhos, se envolveram com a cooperativa, com a comunidade, na época da troca e tal. Então, quando eu nasci, eu sou a neta mais velha aí na família da minha mãe, então sempre vi muito as mulheres nesse ímpeto e nessa energia de fazer acontecer. Os homens também, né? Mas a minha avó tinha o servir. Ela tinha muito essa questão, né, da época, né, porque a gente vem de uma época que eu falo que a questão da liderança feminina é uma questão muito social, né, pela época que a gente viveu, né, antigamente, e isso foi evoluindo. Então, a minha avó tinha muito essa questão do servir, tinha muito essa questão do fazer.
Então, eu diria assim que ela tinha uma carga de trabalho ainda maior, porque além do servir, que na época era muito forte, de ter que fazer, né, até por uma questão, enfim, de como era composta a sociedade naquela época, mas além daquilo ela sempre fazia mais. Não, eu tenho isso, mas eu vou estar na comunidade, eu vou estar na igreja. Então eu cresci com isso, né, minha mãe também, né, meu pai, ele viajava bastante, acabei convivendo muito com a minha mãe, com a minha avó, que tinha essa energia, eu diria, né, do protagonismo e da autorresponsabilidade. Então, falando um pouco de mim, né, eu fiz, no início da minha carreira, sou formada em Direito, né, então sempre busquei, na época eu até queria fazer outra faculdade, não deu, eu queria fazer Medicina, mas vim para o Direito, um pouquinho diferente, mas sempre buscando algo a mais e melhor, não deu isso, mas aquilo. Então, a autorresponsabilidade que você falou, eu acho que ela é transversal, tanto para homens quanto para mulheres, a questão do protagonismo da própria vida, né? Eu diria que a minha vida eu divido um pouquinho aí dos 20 aos 30, né? Dos 30 aos 40, agora eu já estou nos 40, 50, mas para cada fase você tem um sentimento sobre a autorresponsabilidade. Eu acho que dos 20 aos 30 você muito vai querer fazer parte de um grupo e muito vai daquilo que os outros vão falando para ti. Embora às vezes não é muito o que você quer, mas você vai se encaixando. Depois você vai tendo essa autorresponsabilidade um pouco mais aberta. Quem eu sou no mundo aí depois dos 30 não é uma questão muito de idade. Às vezes tem gente que desperta um pouco antes, né? Mas, através do meu trabalho, né, e do que eu fui desenvolvendo, para mim um ponto muito forte foi o autoconhecimento, né? Através de uma formação que eu fiz, que eu pude olhar para dentro e entender assim, quem eu sou aqui na sociedade, quem eu sou aqui no meu trabalho, quem eu sou para minha família. E aí eu comecei a estudar muito e me aprofundar muito, que é o autoconhecimento. E a partir disso, eu tracei um outro plano para minha vida a partir daquilo que eu queria, né? E aí eu acho que é isso, a autorresponsabilidade é você fazer a leitura de cenário onde você tá, para onde você quer ir e buscar, né, esse plano, fazer acontecer, né? E aí, claro, né, a gente vai encontrar no meio do caminho pessoas, obstáculos, enfim, mas voltando para a autorresponsabilidade, vem também uma vontade de querer fazer as coisas acontecerem, né? E aí, falando um pouco de trabalho, essa questão da mulher, principalmente, quando eu entrei para dentro de uma organização a qual eu fiquei muitos anos, né, uma instituição, eu percebi, né, de que, assim, poucas mulheres ascendiam ao cargo de liderança. E aí eu fui participando de grupos, de associações comerciais, de outras instituições, e eu percebi essa dificuldade. Mas, por outro lado, eu também percebi o quanto as mulheres têm se desenvolvido e têm buscado e têm se posicionado mais. Esse lugar de fala, esse espaço de fala. E quanto mais, daí tanto a mulher quanto o homem, né? Quanto mais você percebe que a pessoa tem autoconhecimento, quanto mais você percebe que ela estuda, que ela tem esse embasamento, mais ela consegue ir subindo esse degrau e se posicionando. Então, eu diria assim, resumindo um pouquinho, daí trazendo um pouco da minha vida, a autorresponsabilidade, o protagonismo, o autoconhecimento e esse impulso interno, para mim é o que fica que a gente precisa ter, tanto, né, falando de liderança feminina, quanto para outra pessoa. Até porque se a gente for fazer um corte de liderança, qualquer pessoa pode ser líder, qualquer pessoa. Eu ouvi muito durante a minha trajetória de que o líder já nascia, né, não sei se vocês já ouviram falar. Liderança, quem é líder tá no sangue, é nato, né? Nasce. Ok, pode ser que tenham pessoas que tenham essa predisposição, talvez pela criação, pelo contexto que viveram. Mas se você tem vontade, você pode se desenvolver. Se a gente for olhar, até conversava com a Elaine também, liderança é uma competência, assim como qualquer outra. E aí depende de conhecimento, habilidade e atitude. Então, se você tem vontade, você desenvolve. E foi o que eu busquei na minha caminhada, né? Eu acho que um pouco disso que tu falou, até vou te interromper antes de te dar a palavra de novo, traz de novo essa ideia do próprio instituto, né? Porque ali tu deu o exemplo dos 20 dos 30, né? Que às vezes a gente está em determinados grupos de pessoas que não necessariamente vão representar o que a gente gostaria de ser, o que a gente quer, o que a gente quer para nossa vida, né? E dentro do instituto a gente meio que se conecta com pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas vontades, a mesma fome de conhecimento, e aí vai te moldando
aquilo que você gostaria de ser ou aprender. Mas isso tudo a gente só consegue perceber realmente quando a gente se conhece, né? Esse autoconhecimento, que às vezes, como tu deu o exemplo, que pode ser com a idade, mas tem gente que o negócio já acontece antes, até pela forma como ela cresceu. A gente pode dar exemplo, às vezes, de uma pessoa que desde pequena estava, sei lá, num lar, né, para ser adotivo, né, alguma coisa assim, o quanto essa criança já tem de experiência, né, comparado às vezes com a mesma criança daquela idade, mas que viveu num amparo de uma rede familiar que não precisou sofrer tanto e lidar com tantas, digamos assim, não vou dizer divergências, mas problemas ao longo da vida. Então, com certeza, essa pessoa vai ter um senso de maturidade e de autoconhecimento muito maior. É lógico que às vezes ela pode ir para uma linha ou para outra, isso a gente não sabe, né? Mas de toda forma, às vezes não é só o fator idade, porque às vezes a gente conhece pessoas de 50 anos que parece que não cresceu, né? Exatamente. Então, e uma coisa que eu acho legal, quando a gente recebeu esse convite de falarmos sobre mulheres, que eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de segmentar no sentido assim, homem, mulher e tudo mais, porque eu acho que quando vem, principalmente nas eleições, né, municipais e federais, que as pessoas falam, vocês têm que votar em mulheres porque nós temos que ter mais representatividade. Eu acho que tem que ter representatividade, sim, como tu falou na associação comercial, numa liderança feminina dentro de um órgão, né, na política, que seja. Mas ter uma mulher por favor, não. Né? Nós temos que ter pessoas melhores, e isso seria mulheres melhores, homens melhores, né? E não ter porque é uma cota ou porque isso e aquilo, sabe? Então, não necessariamente as mulheres que levaram a bandeira para nos representar, às vezes, poderiam ser mulheres das quais a gente se identifica. Então, eu acho que aí entra de novo o nosso papel de estar continuadamente estudando e tudo mais, e se desenvolvendo, para quem sabe a gente assumir essa responsabilidade de ser novas lideranças na comunidade, nas empresas, na família, né? Tu falou sobre a associação comercial e eu acho isso importante. Eu também faço parte hoje de uma associação comercial lá em Barra Velha, que é o CDL, e nós temos 15 diretores e desses 15, 2 são mulheres. Mas aí eu brinco com o nosso atual presidente, na próxima eleição vamos convidar mais mulheres. Ele falou, olha, Dani, antes de eu convidar você e a nossa outra diretora, que é a Richelle, eu convidei muitas mulheres. E mulheres que eu identificavam que tinham uma boa liderança, poderiam compartilhar dos seus conhecimentos, mas elas se empolgavam e aí elas chegavam em casa e o marido apagava aquela vontade, né? É porque tu já tem muitas atribuições e não sei o quê. Então, é ruim também porque esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e a comunidade é algo que às vezes nós precisamos ser melhor do que todos os outros para mostrar que a gente consegue cuidar de tudo isso, né? A gente consegue cuidar da família, de si mesma, da comunidade, do trabalho, da igreja, enfim, de N coisas. Vou deixar tu falar, porque senão... Compartilhando. Eu acho bem interessante tudo que vocês comentaram até agora, né, referente às mulheres, né, como líder na comunidade, nas empresas. É algo que eu estava até comentando antes de a gente vir para cá, que as mulheres, elas precisam se capacitar também nesse contexto, né, para poder estar nas empresas, não só só por ser mulher, né, porque são mais sensíveis, porque são mais bonitas, ou enfim, né, mas mostrar o seu valor intelectual, né, seu valor como pessoa, como agregar na empresa, né. Eu conheço algumas empresas, inclusive na empresa que eu trabalhei também tinha uma gestora que era mulher, então é bem interessante, assim. Então a gente vê cada vez mais surgindo, né, nas empresas mulheres como líderes, e eu concordo com essa ideia de que é uma competência, né,
Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue liderar, né? E até mesmo não existe mais essa questão de profissão de mulher, profissão de homem, né? Hoje em dia tem até homens fazendo profissões de mulher, como costura, como cabeleireiro. Acho que até no teu exemplo, né? Que antigamente tu quase não via mulheres dirigindo caminhão, né? E hoje tu vê e elas estão andando bem abertas. Tanto que quando eu passo por uma aqui e tal, eu falei assim, nossa, olha só. E às vezes são aqueles caminhões, os bitrens, aqueles negócios enormes que a gente sabe que não é fácil. Né? E ficar, às vezes, sei lá, dias na estrada, enfim. Então, é bacana tu trazer isso, porque realmente, às vezes, tinha muito disso, né? De que aquela profissão era para aquele gênero. Sim, né? isso. Tinha muito disso. Sim. Legal. Não, exatamente, eu concordo. Hoje, dentro da empresa que eu lidero essa operação comercial, uma empresa de transporte de carga fracionada, né? E isso que você falou, Dani, é bem bacana, porque eu estou nessa função na área de cargas de dezembro para cá, né? Antes eu trabalhava só na minha consultoria, que é na área de educação. E aí eu comecei a prestar atenção no BR, porque eu viajo bastante, e como tem mulheres, né? Como tem mulheres nisso também, né? Uma profissão extremamente que era, claro, ainda é minoria, né? Sim. Mas ainda tem. A gente vê hoje, né? Até para limpeza de casas, né? A gente tem homens, né? Sim. Esses dias eu brincava, porque na minha casa tem um casal que atende e eles justamente vão em casal para ser mais rápido e ser mais produtivo. E aí ele mesmo brinca, não, porque agora é a nova profissão, eu sou diarista. Diarista. Isso, então eu acho que as coisas, como a gente falava, assim, depende de gênero. Eu acho que qualquer pessoa pode se desenvolver para assumir a liderança daquilo que quer. Eu acho que, eu costumo falar, tem uma coisinha que a gente não consegue desenvolver nas pessoas, que é vontade. Acho que vontade é algo que é de cada um. Mas se você quer, você desenvolve, você busca conhecimento, habilidade, né? Eu falo, conhecimento é a parte teórica, a habilidade, né? Como é que você faz, e a tua atitude é essa vontade. Eu acho que agora tu me deu um gancho aqui pra gente falar sobre a vontade e a procrastinação. Porque às vezes a gente fica ali sem vontade e quando a gente percebe o negócio tá só procrastinando. Não sei vocês, mas eu tenho um monte de coisa que eu queria fazer, gostaria de fazer, e aí as coisas vão acontecendo e quando tu vê aquele negocinho voltou pra gaveta, e aí tu se dá conta de que tu tá procrastinando naquele item. Eu queria ver com vocês se vocês acham que essa procrastinação ela sabota esse crescimento e essa autonomia que a gente tem como profissional, né? Com certeza. Procrastinação nunca é algo bom, né? Então, acho que esse negócio de deixar para amanhã e vai deixando e nunca vai ser feito, né? Eu até gostei, assim, até gostaria que você comentasse um pouco mais, né? Que a gente tinha conversado anteriormente, que você já, quando você foi empreender, você já abriu sua empresa com bastante antecedência, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como é que foi essa decisão. Exatamente. Então, eu trabalhei muitos anos numa empresa, eu já tinha intenção de sair, né? Desse contrato CLT para um contrato pessoa jurídica, mas isso né, nos últimos anos, até porque justamente eu queria fazer outras coisas. E assim, sim, procrastinei, porque é difícil fazer uma mudança, né, muito grande. E aí a gente acaba procrastinando. Então, procrastinar é você adiar essas coisas. Mas tem algo que ajuda, né? Tanto quando a gente fala, sei lá, se você quer empreender, se você tem uma meta de emagrecer, se você tem uma meta de guardar dinheiro, qualquer meta que você tenha, você tem que definir o plano, né? Então, assim, eu quero empreender, como que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo? Então, eu acho que para driblar a procrastinação, é algo que eu faço comigo. Então, assim, eu crio um plano, né? E aí tem uma palavrinha, né? Que é a questão da disciplina. Disciplina é algo que vai minar isso. Mas, assim, eu vejo pela minha vida, eu faço muita coisa. Então, eu tenho a minha função do trabalho, mas eu participo de associação comercial, de núcleos de RH, porque foi minha vida toda isso, e eu gosto bastante. Então, eu sou uma pessoa que, eu falo que eu sou do coletivo, né? Por isso eu estou no ILL também, porque eu sou do coletivo, eu gosto da construção e da evolução do grupo, né? Então, só que dentro de tudo isso é muito fácil procrastinar, porque é muita coisa, né? E acaba tendo muito, e aí, faço o que primeiro?
E aí eu muito faço exercício comigo, tá bom, o que é importante para mim? Aquilo que é importante para mim, eu vou definir e eu vou ter disciplina de fazer. Porque a disciplina, ela tem que estar linkada com aquilo que traz resultado para ti. Eu não vou conseguir ter disciplina, né? Talvez na vida pessoal, profissional, em todos os âmbitos da minha vida, espiritual, enfim. Mas eu escolho aquilo, né, que dá mais resultado para mim. Por exemplo, bom, para esse ano de 2025, eu defini que eu tenho, né, eu vou ter disciplina com 2 áreas da minha vida, porque eu não consigo fazer tudo, né? Então, se eu decidir ter disciplina com a academia e com o meu trabalho que eu tenho no projeto da área comercial, é isso que eu vou ter disciplina. Pro restante, talvez eu não vou ter. Então, isso eu não vou procrastinar, porque tem a ver com o meu plano desse ano. Então, para evitar procrastinação, um plano e disciplina. E daí você vai colocar energia naquilo que vai te trazer resultado. E deixa eu te perguntar, como que a gente, como líder hoje, nós podemos ajudar o nosso time a ter a não procrastinar, a ele entender que a disciplina e que essa autorresponsabilidade, para que realmente ele entregue, né, o que precisa ser feito. Tem alguma maneira como tu consegue lidar com isso na liderança da tua equipe? Então, muito do que eu venho na minha trajetória e que eu observo, a liderança ela é feita pelo exemplo. Então, assim, se você é uma pessoa que, tudo bem que você pode não dar conta de todas as áreas da tua vida, mas para aquilo que você planejou e se propõe, você consegue dar algum resultado. Então, dentro da equipe, a equipe está sempre te olhando, né? Porque quem tem equipe, eu já tive na empresa anterior, eu tive equipes maiores e equipes menores. Mas eu sempre tive o feedback das equipes assim, bom, Lu, eu tô contigo porque tu me inspira esse propósito, porque tu faz, porque tu tá junto. Então, assim, a liderança é muito de quem faz, de quem tá do lado, de quem é parceiro, né? Eu não acredito naquela liderança de comando e controle. Sim. Então, como é que eu inspiro a minha equipe? Fazendo, botando a mão na massa, sendo exemplo. Estando junto, né? Estando junto, porque aquela ideia, aquilo que você faz fala muito mais alto muitas vezes do que aquilo que você realmente fala, né? Uhum. Então, é a questão do exemplo mesmo que é da minha experiência, né? Talvez outras pessoas tenham outras maneiras, mas eu vejo que o exemplo é o que mais dá resultado, para inspirar. Porque, assim, motivação, às vezes tem algumas empresas que falam, Lu, vem cá, eu quero que você dê um treinamento de motivação para minha equipe. Eu falei, não vou dar treinamento de motivação, porque a motivação, ela é de dentro. Sim. É um mover-se para a ação. Então, eu vou me mover por um propósito, isso é meu. Agora, né, se eu tô num ambiente de trabalho com uma liderança que me inspira a me mover, legal. Então, o líder, ele pode inspirar por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Mas a motivação, cada um tem a sua. Né? Ninguém motiva ninguém. A motivação é dentro, né? É verdade. Eu escutei uma frase uma vez, me fugiu agora, acho que foi me fugiu quem falou, e também se cabe a ele a frase ou não, mas que a motivação, ela é igual ao banho, é diária. Porque um pouquinho antes a gente estava conversando com outras pessoas e nós estávamos falando aqui, poxa, de estar às vezes resfriado, sem vontade ou com algum outro problema, mas tu tem que estar lá, tu tem que fazer, né? Então, é lógico que tudo também tem o meio do caminho, né? Tu tem que ter o equilíbrio, mas se cada coisa que acontece, tu levanta uma bandeira branca, joga a toalha e diz, não vou fazer... então o negócio não vence. E aquilo que vocês estavam falando ali comigo, né? Eu acho que é uma forma também da gente aprender com os obstáculos da vida e a se desafiar, né? Então, e aí? Quer acrescentar alguma coisa em relação a tu achar essa questão da liderança? Acho que igual a Lu falou, né? Que é muito de nós sermos a referência fazendo. Sim. E não simplesmente mandando a pessoa fazer ou não. Eu acredito que historicamente, né, no tempo antes da Revolução Industrial era muito assim, né, as empresas não era nem líder, né, era o chefe. Uhum. Então era um contexto bem diferente do que as empresas buscam, a maioria das empresas buscam hoje em dia. Não vou dizer que não existe mais empresa que tem essa rigidez maior, mas eu acho que
está melhorando bastante e eu acredito que a tendência é as empresas e as organizações se focarem cada vez mais em equipes autogerenciáveis, né? Então, existe o líder, que vai precisar sempre existir, mas cada vez mais a equipe ela é proativa, né? Mesmo como você estando como funcionário de uma empresa, você consegue saber quais são as suas atribuições e não esperar alguém te mandar fazer algo, né? Ter essa autorresponsabilidade, né? Isso, exatamente. A gente volta para a autorresponsabilidade, é isso. Eu queria agora, na verdade, voltar um pouquinho para a parte mulher, né? Sim. Então, tu começou falando sobre as referências que tu tinha como avó, como mãe, e o quanto isso, na verdade, às vezes nasce conosco, né? Então, às vezes tu tá numa família onde a maior parte são mulheres, ou porque os homens estavam, né, trabalhando e elas estavam cuidando da casa, e aí a gente acaba tendo essas referências, né, de mulheres ali que estão de alguma forma liderando a família, né? Porque tem pessoas que falam, né, por trás de um grande homem sempre tem uma mulher, né? Então, e quantas histórias que a gente sabe de pessoas que às vezes né, esmoreceram e tudo, e tinha às vezes uma liderança feminina por trás, ou que era uma mãe, ou uma irmã, ou até mesmo uma esposa, e o quanto isso, de certa forma, gera esse impacto. Então, eu queria perguntar para vocês sobre isso, né? Se vocês acham que esse liderar famílias, liderar ciclos, afetos, né? Como mulher, o quanto isso pode influenciar uma geração, né? Ser referência. E aí, trazendo atributos que eu acho que são basicamente de mulher, né? De novo, eu não quero criar aqui, segmentar gênero e tudo mais, mas, por exemplo, nós temos a nossa TPM. Então, a gente sabe os dias que a gente realmente tá com a nossa paciência um pouquinho mais curta. E aí a gente controla isso. Algumas pessoas não controlam porque ainda não conseguiram entender e tudo mais. Mas como que a gente pode... A gente consegue fazer coisas que às vezes realmente é mais admirável por parte da mulher do que do homem, né? Então, só para fechar a pergunta, se vocês acham que a gente pode, como mulher, mostrar, criar um impacto para essa geração de ter, de certa forma, um pouco mais de afeto, um pouco mais de carinho no lidar com as coisas. Se vocês acham que faz sentido também isso que eu tô falando, né? Por favor, discordem, né? Ou concordem, ou me ajudem a construir isso, né? Eu acho que aqui a gente está numa construção aqui também, né? E esse é o intuito do Instituto Liderança e Liberdade, construir e evoluirmos juntas aqui, né? Sim. Mas a questão da mulher, né? Até como você colocou, essa questão de influência, sim, eu acredito que a mulher tem, sim, esse poder um pouco mais de influência. Nós temos, como todos têm, homens e mulheres, ciclos, né, na sua vida, né? Fases na sua vida. Quanto à mulher, eu acredito que existe sim uma força diferenciada, porque a mulher, ela gera, né? A mulher tem os filhos, enfim, então essa capacidade geradora, ela pode ser transformada numa potência gigante, que talvez, né, diferencie de outros líderes, tanto faz homens como mulheres também, mas eu acredito que sim, a mulher tem essa força, que ela quando canalizada para aquilo que ela define ser, para aquilo que ela olhou para dentro, para aquilo que ela definiu, eu acho que independe de onde ela estiver. Eu trabalhei muito com desenvolvimento humano e as minhas equipes, sempre eu procurei desenvolver as pessoas. E eu nunca esqueço que uma das minhas lideradas chegou para mim, da última equipe, e disse assim: Lu, eu tô com muita dúvida, né? Eu tenho aqui, mas tenho uma oportunidade melhor, mas não queria sair daqui porque eu já conheço o ambiente, eu gosto bastante da sua liderança, mas é uma oportunidade muito legal. E eu sempre disse assim que líderes são pessoas que desenvolvem outros líderes, Exato. Né? Então, assim, por que não? Voe. E eu disse para ela, a tua competência, ela vai brilhar tanto aqui, tanto em outro lugar, porque você se garante disso.
Você tem o protagonismo do teu trabalho. Então, nessa conversa foi muito legal, porque passou um tempo e tal, depois ela foi e até me agradeceu, disse, nossa, Lu, que bom e obrigada por ter falado isso, né? Porque eu me deparei muitas vezes nas empresas onde as pessoas não queriam perder, porque é muito cômodo para nós como líderes montar uma equipe e que essa equipe fique aqui dando resultado por muito tempo. Mas cada um tem sua vontade própria. E se essa pessoa quer buscar o protagonismo dela em outro lugar, por que eu não posso como líder incentivar? Talvez a mulher tenha, e aí pode ser um pouco mais de sensibilidade ou talvez um pouco mais de feeling pelo afeto, enfim, de considerar essas coisas nesse momento. Talvez, né, e daí falo muito pela minha experiência, né, talvez, né, se fosse um líder, um homem, talvez não pararia para escutar porque está mais focado em resultado, mas isso também não independe de homem e mulher. Eu também não gosto, Dani, de colocar um rótulo, né? Porque eu acho que quando fala de competência, todo mundo pode desenvolver igual, né? E quanto à liderança feminina, eu acho que esse olhar, né? De afeto, de carinho, de essa potência mesmo do maternar projetos, né? Que às vezes você pode não ter filhos, mas você é mãe de alguos projetos da tua vida, né? Gostei não desse só termo. maternar, né? É cuidar, que aí pode ser um diferencial também, né? E é importante também trazer de que, olhando, né, para a liderança e para as equipes, a gente pode estar onde quiser e brilhar onde quiser. Quando você falou, poxa, lá na associação a gente queria ter mais representatividade de mulheres. Eu já me deparei, porque eu participo de muitos grupos, e, né, por exemplo, recentemente eu estou nessa área de transporte que é muito masculino. Tem um núcleo de transportadoras, né, onde eu participo, que eu fui também, só tem homens, né? Mas por quê? Porque a mulher tem, né, trabalho o dia todo, à noite. É uma opção da mulher querer ficar, sei lá, com os filhos, com o marido e fazer as coisas em casa, que eu também tenho essa vontade. Sim. Só que, claro, é muito de você dosar. Lembra que eu falei do plano? Pode ser que para esse ano eu não queira participar daquele grupo, mas eu vou me planejar para o próximo ano se estiver dentro daquilo que eu quero para mim. E muitas ações, a gente sabe, de instituições, enfim, de associações, é à noite, né? Então, às vezes, isso pode dificultar também a participação, e por isso eu vejo talvez menos mulheres nesses grupos. Mas também não é uma regra, né? Eu acho que se você se planejar e ter essa parceria, né, no casamento, ter o apoio também, né? Hoje eu trabalho com meu esposo também na empresa, mas eu vejo que é uma relação de parceria, né? Essa coisa que você falou, mas daí o marido e tal, né? Quanto mais a mulher se conhece, quanto mais a mulher se posiciona, ela olha para o casamento como parceria. Então, vai ter horas que o marido vai ter lá algumas coisas e vai ter horas que a mulher tem. Então, é uma relação ganha-ganha de parceria. Eu sigo muitos mentores aí, enfim, Instagram e outras coisas que eu participei um dia ouvindo, né, na verdade, um podcast, onde essa mentora falou assim, ela é até bem conhecida, ela falou assim, olha, muito mais do que a sua profissão, a escolha da sua profissão, é a escolha do quem você casa, porque é para a vida inteira, né? Era para ser, pelo menos, né? Era para ser, mas é uma parceria para a vida inteira. Então, assim, eu acho que a mulher também, a partir do momento que ela tem autorresponsabilidade, autoconhecimento, ela também consegue desenvolver isso com o parceiro dela. Então, é uma relação de parceria. Se eu tenho que ir em algum evento à noite, se eu tenho filho, se eu tenho a casa, é uma relação de conversa, de coerência também, né, dentro do casamento. Então, eu acho que à medida que a gente estuda, que a gente se desenvolve, que a gente cresce, a gente vai para um outro patamar. E o relacionamento com o nosso parceiro, enfim, né, no nosso casamento, ela evolui nessa medida também. Né? São escolhas que a gente tem que fazer. Já me deparei com colegas, enfim, que passaram por isso no casamento e que às vezes também o parceiro não queria entender e acabaram seguindo carreira solo. Eu acho que é muito interno daí, né? Mas tudo passa pela autorresponsabilidade, por estudar, por buscar esse desenvolvimento e ser protagonista da sua história, daquilo que você quer deixar como legado, enfim, né? Nos grupos aí que você participa. Sim. Acho que é um pouquinho disso. Assim, não é nenhuma verdade absoluta. Exato, não existe certo nem errado, nem né? errado, Exato. mas é um pouquinho do que eu ouço, das experiências, daquilo que eu estudo também, né? Queres acrescentar alguma coisa? Sim.
Eu gostei muito do que ela contou ali, até da própria experiência, né, com seu marido, a parceria. Eu acredito que esse é o caminho, né, porque não é uma competição, né, homem e mulher brigando dentro de casa e brigam também no ambiente de trabalho. Eu acho que é sempre algo que a gente está somando, um tem a agregar no outro com as suas particularidades, né, o homem tem a questão da força, a mulher da sensibilidade, e isso meio que se entrelaça, né, para um bem maior. Legal. Gente, o papo tá bem bom. E a hora tá correndo aqui, mas eu acho assim que a autorresponsabilidade é como se fosse um espelho, né? A gente gosta daquilo que vê, às vezes de primeira, às vezes a gente aceita que precisa transformar. Que é aquilo que tu falou ali sobre o autoconhecimento, de assumir o que são os nossos erros, de ter e ser cercada por pessoas que caminham com esse mesmo propósito. E aí aqui a gente inclui de novo o ILL, inclui as associações que a gente participa, e eu acho que a gente incluiria casamento também, porque a gente precisa ter nessas pessoas que estão cercadas conosco terem o mesmo propósito. Então, se num casamento um quer uma coisa e outro, aquela história de que os opostos se atraem é balela, né? Então você precisa ter pessoas conectadas com o mesmo objetivo, e um acrescenta o outro, e isso vale no trabalho, isso vale no ILL, isso vale na família, na comunidade, enfim. E aí a gente vai se identificando, né? Então eu gostaria que vocês, agradecer, né? Mas gostaria que vocês dessem a palavrinha final aqui pra gente fechar o nosso bate-papo. Muito bem, vamos lá. Queres dar alguma palavrinha final? Também já aproveitando, falando tuas redes sociais para as pessoas te seguirem, te acompanharem nos teus trabalhos, nesses projetos que tu materna. Maternar os projetos. Exato. Eu falo que eu sou mãe de vários projetos. Achei sensacional isso, vou roubar essa tua frase aí. Isso aí, vamos compartilhar, né? Mas Dani e Elaine é um instituto, né? Quero agradecer pela oportunidade. Como eu falei, entrei há pouco tempo, espero contribuir, né? E também aprender. Eu escutei, né, numa das reuniões de que a gente se desenvolve aqui dentro, né? À medida que você também se doa, você também recebe, né? O quanto você se doa, o quanto você recebe também. E quanto à liderança feminina, eu acho que dentro do que eu falei, né, como eu disse, não é uma verdade absoluta, mas queria deixar assim essas palavrinhas, né, da questão como a gente falou, da autorresponsabilidade, do protagonismo, de buscar o autoconhecimento, estudar, buscar parcerias, né? A gente convive com muitas pessoas, buscar ajuda, por que não, né? A gente não faz nada sozinho nessa vida, então busque ajuda, estude bastante, porque eu acho que essa parte intelectual, ela também precisa ser desenvolvida, né? De traçar esse plano e se desenvolver, estar sempre se atualizando, né? Para quem me conhece um pouquinho, depois eu deixo as minhas redes também. Mas quem convive comigo sabe que eu amo estudar. Eu tô sempre numa pós-graduação, eu tô num curso, numa formação, agora no ILL, e assim eu vou. Eu não sei como eu vou dar conta, mas eu vou. Porque isso nos ajuda a criar repertório para os nossos diálogos. Quando a gente fala que a gente quer criar espaço de fala, você tem que ter repertório. Com certeza. Então, se você não estudar, se você não buscar se desenvolver, você não vai ter esse espaço de fala, né? Mas então, eu queria, Dani, agradecer, Elaine também, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês, compartilhando e conhecendo um pouquinho mais de vocês também. A minha rede social, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, é Luizana de Castro, né? @Luizana de Castro, vai estar lá o LinkedIn. E também fico à disposição, né, para outros bate-papos, e espero que quem nos ouça aqui possa sair daqui um pouquinho inspirado com o que a gente falou aqui também. Obrigada. Com certeza, obrigada também. E você? Também gostaria de agradecer, né, a sua presença como nosso convidado aqui do Instituto. Também parabenizar, né, por se associar no nosso instituto, né? Eu que estou desde o começo, né, desde que foi fundado na primeira turma, estou participando e participo porque gosto, né? E cada vez mais eu vejo a minha evolução, e com certeza todos estão caminhando para o mesmo objetivo. Um ajuda o outro, ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso é muito legal. Legal, gente. Eu gostaria de pedir a todos que ainda não nos sigam, né? Aliás, não nos seguem nas redes sociais, que nos acompanhem, tanto no Instagram, que é ILL Joinville,
Nós temos também o LinkedIn, que é Instituto Liberdade e Liderança. Temos o canal aqui do YouTube. E aproveitar também e deixar o convite para vocês de acompanhar as nossas redes sociais, porque ali a gente tem os espaços abertos dos fóruns, dos grupos. A gente não pode convidá-los para todos os eventos, porque a maioria deles é fechado, mas quando tem esses eventos abertos, a gente coloca nas redes sociais e compartilha com todo mundo, para que, quem sabe, você possa ser mais um associado da nossa mesa aqui. Legal? Obrigada.